Fala galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Eu tô aqui para mais um vídeo agora para falar do capítulo 1181 do mangá de One Piece, com meu chapéu. Mas antes eu vou pedir para se inscrever, para você se inscrever, para entrar na tripulação do Joy Boy, pro futuro Rei dos Piratas, para a gente chegar em peso em Laugh-Tale. E também curtir o vídeo, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal. E também acompanhar, né? Realmente se inscrever para entrar na tripulação do Joy Boy. E também eu quero fazer um merchan para minha marca, a Lampert. É uma marca de roupas esportivas. Hoje eu estou com a camisa da Adidas, mas eu tenho uma camisa eu tenho uma marca de roupas esportivas que é a Lampert. E nós temos tanto modelos femininos e masculinos. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo para você ir lá adquirir uma roupa da Lampert para você usar nos seus treinos, seja musculação, seja corrida, seja bike, seja um futebol, seja lá o esporte que você pratique. Então é isso. Bora falar sobre o capítulo 1181. Intitulado, no começo do capítulo 1181, é apresentadas as lembranças que o Loki tem. E a raiva que ele sente do Imu por conta de ele ter essas lembranças. Do Harald e de tudo que aconteceu, e ele fica muito bravo ali, perguntando o que você fez, pergunta pro Imu, o que ele fez com o Harald naquela hora. Realmente muito irritado. E Imu só responde que ele foi o tal que suportou tal inconveniência. Pro Imu aquilo não é nada, pro Imu aquilo é apenas uma inconveniência. Isso mostra realmente a ausência de sentimentos do Imu. Como ele tá tipo como se fosse alheio a qualquer tipo de sentimento humano. Isso para ele aquilo é só uma inconveniência, que foi apenas uma inconveniência que ele teve que suportar. E tanto que o Imu é o diabo, é a fruta do diabo, e ele tem aquele visual não à toa, ele controla a horda de demônios não à toa. Então, o Imu ali começa a citar, depois que ele ataca o Loki com uma espada, com a lâmina do julgamento divino, ele ataca o Loki e ele mostra ser muito forte, porque o Loki ataca ele com toda a força e ele só solta um demônio ali, uma massa negra, uma chama negra que seria um demônio, e aquilo causa uma grande explosão, mas o ataque do Loki, por mais forte que seja, nem toca nele. Então ali mostra que ele começa a falar que as pessoas anseiam por poder, mas esse poder pode ser alcançado com muita facilidade, segundo as palavras dele, através da corrupção, de um contrato, e daí mostra a imagem do Harald com aquele símbolo, né, do contrato do mar profundo, com interesses convergentes que os subjugam. E ao mesmo tempo, com um contrato, também por meio o poder, e aí vem o poder. Então essa seria uma trindade. A trindade da dominância, segundo Imu. A corrupção, o contrato e o poder. E essa é a trindade da dominância. E essa, segundo Imu, essa é a alegria do mundo. E eu vejo, como um cristão, como alguém que conhece a Bíblia, que o Oda está colocando elementos bíblicos com o Imu. Até o fato de ele ser o diabo e querer ser Deus, tanto o título do capítulo, Deus e o Diabo, né? Na Bíblia, o diabo, a besta que ele vai ser incorporado pela besta que surge do abismo, o Leviatã, que é descrito no capítulo 13. E esse Leviatã, essa besta que surge do abismo, ele mesmo se autodeclarará Deus, se autoproclamará Deus, recebendo o poder do diabo, o trono, o poder e a autoridade do próprio dragão, do próprio Satanás, do próprio diabo. Então, e fazendo um paralelo, dá para fazer um paralelo muito interessante, porque uma das três coisas da trindade da dominância, um dos três elementos da trindade da dominância é justamente o contrato. E na Bíblia tem a marca da besta. E a besta seria alguém que agiria no final dos tempos
e seria um tirano absoluto, da mesma forma como o Imu é hoje. E o Imu sendo o próprio diabo, o Oda colocando o Imu como o próprio diabo, isso dá para fazer um paralelo muito grande com a Bíblia, com o que está escrito no capítulo 13 do livro do Apocalipse, com as profecias do livro de Apocalipse, com as profecias do livro de Daniel. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, hoje eu vou fazer o capítulo focado no capítulo 1181, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o paralelo entre o que o Oda está colocando como Imu e as profecias do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. E era isso que eu queria falar, né, nesse sentido, né, da marca da besta e do paralelo com o contrato com o Imu, do Imu, com o que tem, no caso que ele tem com os Goroseis e com os Cavaleiros de Deus. Ele ainda fala ali também, além disso, da Trindade, ele fala que o homem, que no caso o Maqui, que é o poder espírito, é o poder militar de Imu. Ou seja, o Maqui, como já tem vídeos que lançaram, é um poder, é um haki, é uma energia espiritual, só que em vez de ser uma energia espiritual humana, é uma energia espiritual de demônio. A palavra haki significa, a palavra é escrita com 2 kanjis. O que é energia e o ha, eu agora não lembro, eu vou pedir desculpa que eu não lembro, mas a palavra maki também, que é no caso do Imu, que é o que é energia, e o ma que seria demônio. Então seria a energia, a vontade do demônio. O haki é a vontade humana. E o maki é a vontade do demônio, a vontade demoníaca. E esse é o poder que o Imu tem e ele dá para aqueles que aceitam a marca dele. E outra coisa interessante que o Imu fala é que esse poder, o homem, o maki, essa vontade demoníaca, se esconde em todos os seres. Ou seja, quando eu acredito numa teoria minha que eu tenho, que quando uma pessoa é atingida pelo Dome Reverse e ela acaba sendo possuída, na verdade é algum demônio que se aproveitou daquele maqui, daquela energia demoníaca escondida lá dentro daquela pessoa, que no cristianismo a gente chama de legalidade, uma brecha, e aquilo acabou gerando uma possessão demoníaca, como aconteceu já com vários personagens. E daí fazendo paralelo, fazendo sentido aquilo que o Imu está falando, que essa energia também se esconde dentro de todos os seres. Então, como se todos os seres tivessem alguma coisa ali dentro. Mas claro, a vontade humana pode imperar se quiser. Outra coisa que o Imu fala é quando o Loki interroga ele. O poder de um deus? O Imu oferece ele para Loki. E se Imu te der um poder de um deus para você te possibilitar ser um deus, para você dar um passo além da humanidade? E daí o Loki fala, poder de um deus está mais para um contrato demoníaco. E o Imu responde, qual que é a diferença entre Deus e o demônio? Então isso mostra que, de certa forma, o Imu, ele não tem um discernimento, a maldade dele, a escravidão, porque a Bíblia fala, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, de certa forma, o próprio Satanás é escravo. Então, aquela escuridão que ele tem impede de ver qualquer diferença entre Deus e diabo, de ver qualquer iniquidade no mundo. E então ele não faz uma diferença entre o que é o Deus e o que é o diabo. E o título que o Oda colocou no capítulo é isso. E eu, como cristão, eu vejo claramente que o Oda está colocando elementos cristãos, elementos judaicos cristãos da Bíblia, do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, muito pesados na obra, muito densos na obra. E justamente por eu acreditar que o One Piece é algo relacionado a uma libertação completa da alma, porque qual é a maior libertação de todas? A verdade. E quem disse isso? Conheceis a verdade vos libertará? O próprio Jesus. E para tu ver, muita gente, por exemplo, está falando que o Mihawk provavelmente tem alguma relação com o Imu. E o Mihawk usa uma cruz, porque de certa forma ele quis se separar. Então,
o mesmo Jesus que fala que conheceis a verdade vos libertará, também fala: todo aquele que peca é escravo do pecado. E o Luffy, ele quer se libertar de tudo, ele quer se tornar o homem mais livre de todos os mares. Para se tornar o homem mais livre de todos os mares, ele vai precisar saber da verdade. Porque é isso que traz a maior libertação de todas: saber a verdade. E o Imu, ele é o diabo. E na Bíblia, o diabo é o pai da mentira. Então, o Luffy, ele vai precisar de alguma forma derrotar o Imu, não só na questão na porrada, mas isso também é uma vitória espiritual para o Luffy, de ele conseguir vencer o Imu fisicamente e espiritualmente. Porque para alcançar o Cristo, você precisa vencer espiritualmente. No Monte das Tentações, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não venceu o diabo na porrada, ele venceu espiritualmente. Ele estava acima daquelas tentações, daquela barulheira no ouvido que o diabo estava fazendo para ele, daquelas tentações que o diabo estava propondo para ele. Então, eu acredito que como eu acredito que o One Piece, na verdade, é a consciência crística, é um estado iluminado de consciência que traz a liberdade, o Oda está colocando o diabo, que no caso, na forma de Imu, no final da série, porque a gente está no final, né? Depois que os Chapéus de Palha saírem de Obaki, eles vão talvez treinar em algum lugar, ou ir para Lodestar, ou para encontrar com um homem marcado pelas chamas, para daí encontrar o One Piece. E olha só que interessante, eu acredito que o One Piece é a consciência crítica, tanto que eu tenho um podcast, eu convido vocês a verem o meu podcast, o Nirvana Cast, que eu dei o nome de Nirvana Cast por quê? Porque o Nirvana é a libertação no budismo. Da mesma forma que a cristicação, que a consciência crística, é a libertação no cristianismo. E o Luffy está enfrentando justamente o diabo, que é no caso Imu, que é alguém que tem a fruta do diabo, que tem aqueles chifres, tem o rabo, que é o diabo, um tirano absoluto, que controla uma ordem de demônios, que tem um poder demoníaco, para daí, depois que enfrentar esse inimigo, daí sim ele ir para Laugh Tale e encontrar o One Piece. Olha só que legal que o Oda está colocando. E eu acredito que o One Piece não vai ser uma recompensa apenas para o Luffy e para os seus amigos, mas vai ser uma recompensa para aqueles que leem a obra, para aqueles que estão acompanhando a obra continuamente, entendendo o seu significado, que também vão alcançar a consciência crística. E uma coisa que eu preciso falar, que não existe poder maior nenhum poder no mundo. Não existe poder maior que o poder crístico. Não existe um poder. Nenhum cargo político, nenhuma quantia em dinheiro, nenhuma quantidade massiva de seguidores nas redes sociais. Não existe um poder, não importa qual seja o cargo político, não importa seja a quantia de dinheiro, a quantia de capital. Claro que o dinheiro pode ser usado para o bem. Eu tenho uma marca de roupa, inclusive, eu quero me tornar alguém rico, porque é melhor ser rico do que ser pobre, né? Mas o maior poder de um ser humano é o poder crístico. É o poder da consciência crítica, de despertar essa consciência, de conseguir descobrir essa verdade profunda sobre o mundo e sobre a vida. Mas, óbvio, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa empreender, investir, a gente precisa... porque o dinheiro, ele torna a vida da gente mais fácil. Mas a gente também não pode amar só isso, né? A gente precisa ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro, bastante grana, né? Ter uma casa boa, um carro legal, ter algo que você faça que te dê bastante retorno financeiro, mas sempre lembrar que o maior poder que um ser humano pode ter, o maior poder e o poder mais maravilhoso que um ser humano pode ter é o poder crístico, é um poder de uma consciência totalmente desperta, totalmente iluminada. Esse é o poder crístico. Então, eu acredito, meus amigos, que o fato de o Luffy estar enfrentando o Imu agora, ele está enfrentando o diabo, e eu acredito que o One Piece é a consciência crística. E Jesus, antes de começar o ministério dele, ele passou pela provação de 40 dias com o diabo no deserto. E agora o Luffy está enfrentando isso.
E o Luffy é o guerreiro da libertação. Entende como as coisas elas se convergem, elas se conversam? E a gente também vai receber esse presente espiritual, que é a consciência crística, que é a iluminação, a união com todos os seres. Entendem o que é isso? É por isso, meus amigos, que eu peço, se inscrevam, porque eu quero chegar em Laugh Tale, na ilha que é o conto da risada, e descobrir o que é One Piece. Que como eu falei, eu creio ser a consciência crística, eu creio ser esse poder espiritual de libertação maior, essa verdade maior, junto com vocês. Então, senta o dedo no like, comenta aí o que vocês acharam, compartilha para os amigos, se inscreve para entrar na tripulação do Joy Boy, futuro rei dos piratas, que eu quero chegar junto com muitos amigos. Vamos chegar em peso lá em Laugh Tale e descobrir o que é One Piece. Estão comigo, meus amigos? Seguimos filmes e eu vejo vocês no capítulo 1182 do mangá de One Piece. Não se esqueçam de acessar o link na descrição do vídeo para ir na loja da Lampert, comprar suas roupas para o treino. Do mais, a luta vai continuar entre Loki, né, que agora se transformou em Nidhogg, Imu, e o Luffy logo logo tá chegando. Vai comer mais um pouquinho e vai lá enfrentar o Imu também. Então vamos juntos, meus amigos. Vejo vocês no capítulo 1182.